No ano passado, o Memorial JK em Jataí completou 10 anos de sua construção. Além de perpetuar a relação entre Jataí e Brasília e o ex-presidente do Brasil, Juscelino Kubitschek, o espaço, que é margeado pelo Parque JK, mudou o espaço urbano da região onde está instalado. O projeto, idealizado e construído durante o mandato do atual prefeito Humberto Machado, que na época também era prefeito, levou 1 ano para ser construído e é mantido pelo município. O diretor do memorial nos conta que existem elementos que foram utilizados na construção do parque que têm relação direta com a construção de Brasília. No período de construção da capital federal Brasília, Jataí foi um dos grandes fornecedores de madeira para a construção da capital. E a Roda d'Água pertencia a uma madeireira aqui local, que essa madeireira foi uma das grandes fornecedores de madeira para a construção da capital. E a roda era o mecanismo propulsor dessa madeireira, que gerava toda a energia, que cortou muita madeira aqui e foi levado para Brasília para a construção da capital federal. Então, a roda é um dos objetos históricos. Nós temos a placa também da inauguração da BR-31 na época, atual 364, que é um objeto histórico também, que marca a aliança de JK com o progresso, com a ideia de progresso, que passa por Jataí. Afinal de contas, o Juscelino veio em 1957, na segunda visita, para inaugurar a BR-31, atual 364, que liga Jataí ao Mato Grosso. E a placa, um importante objeto histórico, está aqui para as pessoas visitarem, reconhecerem pessoalmente essa história, digamos, viva dentro do museu. Enfim, são vários objetos, documentos, fotos, que fazem essa relação de Jataí com a criação de Brasília. No memorial podem ser encontradas relíquias que provam a relação entre Juscelino e a cidade. Objetos de homenagens, que fazem referência também ao Juscelino, documentos, temos o convite feito em 55, convite distribuído em toda Jataí, conclamando as pessoas para receber o candidato. Isso é um documento histórico que prova que a ideia de Juscelino vir para Jataí não foi aleatória, estava tudo programado, pensado por ele. Temos também o telegrama que o Juscelino envia para a população de Jataí, confirmando o lançamento de candidatura deles. Enfim, são vários objetos históricos, documentos, que mostram um pouco dessa trajetória histórica. Que ainda é possível encontrar grandes ensinamentos sobre a história recente de nosso país. O Juscelino chega, é recebido pela população, no dia acontece um mau tempo, uma chuva, o comício na verdade era para ter sido na Praça Tenente Omar Menezes, mas devido ao mau tempo transferiu-se o comício para um local fechado, era um galpão, uma revenda de automóveis, hoje é uma garagem, existe o galpão até hoje, está lá identificado. E aí o Juscelino, falando para a população local, entre os compromissos de campanha, era de cumprir a Constituição Federal. Sendo ele eleito presidente, segundo o próprio Juscelino, ele cumpriria à risca a Constituição Federal. Ao término da fala do Juscelino, um cidadão chamado Antônio Soares Neto, conhecido como Toniquinho, atento à fala dele, e o Juscelino era de costume deixar à vontade ao término da fala, para que, se alguém quisesse fazer algum questionamento, o Toniquinho então levanta a mão e faz uma pergunta que insere o Toniquinho na história, mas insere Jataí também nesse contexto histórico. E qual foi a pergunta? Bom, senhor Juscelino, o senhor está prometendo cumprir a lei, a Constituição à risca. O senhor já sabe que existe na Constituição um artigo que fala da transferência da capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central, que já existe na Constituição. O senhor sabe, o senhor vai realmente cumprir a Constituição e mudar a capital do Rio para o Planalto Central? O Juscelino fala numa entrevista e num livro que ele publicou que até aquele momento não fazia parte do plano de governo dele mudar a capital federal. Não constava nos planos do Juscelino até esse momento do comício aqui em Jataí mudar a capital. Mas como ele acabara de prometer, de cumprir rigorosamente que ia cumprir a Constituição, e o sujeito fez a pergunta para ele, ele ficou apertado, ele ficou embaraçado com essa pergunta, mas de pronto assumiu o compromisso. Se eu for eleito e está na Constituição, eu vou mudar a capital sim, conforme o senhor está me perguntando. E aí, Jataí é marcada, o seu Toniquinho é inserido, e Jataí é inserido na história, nessa parte da história do Brasil. E se as pessoas tiverem a oportunidade de visitar a capital federal, pode ir lá na Praça dos Três Poderes, que está lá o monumento na Praça dos Três Poderes, reconhecendo essa história.
contando, mostrando que Brasília nasceu no dia 4 de abril de 55, em Jataí, por conta da pergunta do seu Tuniquinho. Quem visita o Memorial JK tem a oportunidade de ver uma exposição permanente que trata da relação histórica, política e cultural de Jataí com Brasília e Juscelino Kubitschek, exposições rotativas e também uma série de outras atrações. Tem a nossa exposição permanente, né, que é a exposição que mostra as oportunidades que o Juscelino vê em Jataí, mas tem as exposições que também estão sempre tendo uma rotatividade. A gente está sempre pesquisando, trabalhando. A exposição 10 anos do Memorial JK é um exemplo disso. Tínhamos também uma exposição da Missão Cruz, que falava, né, que mostrava, por meio de imagens, fotos, a trajetória da escolha do local onde é Brasília hoje. Enfim, são várias exposições que a gente vem trabalhando, ações culturais também, peças de teatro, sarau de poesias. A gente sempre está trabalhando não só a questão histórica também de Juscelino, mas outras atividades culturais. Isso é importante para o museu. O museu trabalha, o museu não é uma casa estática, como eu me referi há pouco tempo atrás, conversando com você. O museu sempre preocupa em estar desenvolvendo atividades, né, e parcerias com a iniciativa privada, pública, com as escolas, e a gente tem feito projetos nesse sentido na área da educação dos museus, aproveitando os espaços culturais para a educação, porque afinal a educação não se resume só à sala de aula. É importante nós usarmos o que a gente tem. E eu vou te falar uma coisa, Jataí é uma cidade, privilegiada na questão cultural, porque são poucas as cidades em Goiás que têm um número de casas culturais como Jataí tem. Então é importante a gente aproveitá-las, principalmente no que se refere à rede de educação, né, municipal, estadual, federal, e a gente tem feito essas parcerias. É importante a gente usufruir dos aspectos culturais que Jataí oferece, né, na questão da educação, de familiarizar mais o aluno com a parte histórica, porque a história não é só passado, a história está de mão dadas com o presente, e isso a gente tem feito. Em 2010, Brasília completou 50 anos e o memorial, com sua riqueza histórica, foi palco de matérias jornalísticas feitas por grandes emissoras do país. O museu constantemente recebe visitas de pessoas de todas as regiões, do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sul, do sudeste e de outros países. Países como Paraguai, Chile, Canadá, Estados Unidos, França, Dinamarca, República Tcheca, Angola, enfim, do mundo. Então nós acabamos tornando, né, essa referência no que tange a história do Brasil, que marca a transcendência da capital, que marca a personalidade do JK, Juscelino Kubitschek. E o museu recebe pessoas oriundas de todas as regiões, pesquisadores, professores que estão desenvolvendo teses de mestrados, doutorados, que trabalham a questão de JK, da mudança da capital, congressistas, pessoas, Deus da pessoa mais simples, até, digamos, uma pessoa, até uma personalidade política, né, um embaixador, já recebemos embaixadores de Portugal, Deus da pessoa mais simples, até uma pessoa mais letrada, digamos, mais letrada, mais formada, e a intenção do museu é receber todos de coração aberto, porque cada um deixa uma história para nós, deixa uma contribuição e leva um pouquinho disso aqui, que é a história do Brasil. Júnior ressalta a relação que as pessoas dos bairros próximos têm com aquele espaço urbano. Se a roda para, é o suficiente para as pessoas ligarem, para as pessoas virem perguntarem por que a roda está parada, por que disso, por que daquilo. Então mostra a preocupação do cidadão, principalmente das pessoas no entorno, né, que moram aqui na vizinhança, da preocupação em preservar, em cuidar do parque e do Memorial JK, uma vez que o Memorial é referência no Brasil e no mundo, referência histórica, política, cultural, nesses aspectos. Então as pessoas, a população de Jataí preocupa com o Memorial. Se tem uma propaganda, se tem qualquer mídia, se tem qualquer evento cultural, a referência é o Memorial JK. Não estou, digamos, puxando sardinha para o meu local de trabalho, mas querendo ou não, o Memorial JK é referência no que se refere à cultura, à história de Jataí. Na exposição fotográfica, em comemoração aos seus 10 anos, o Memorial fez questão de prestigiar pessoas que ganham suas vidas ali no parque. Nós resolvemos, na exposição 10 anos do Memorial, homenagear essas pessoas, né? Vendedores ambulantes, pessoas simples, né? O seu João da Latinha, o seu Casos da Água de Coco, o seu João da Pipoca, que também ajudam a contar
essa história, a passar, a transmitir essa relação de afetividade com o parque, porque a gente considera essas pessoas parte da família JK, que é a família que cuida do parque, que zela do parque. Talvez nós entramos com o lado mais técnico da coisa, do trabalho, e eles entram com a relação mais afetiva, né? Porque eles também fazem parte dessa história. Então nós fizemos questão de homenageá-los, né? Pessoas simples, mas que prestam um trabalho importantíssimo, primordial para o parque, para o museu.